Talvez todas as pessoas que se declaram católicas em algum momento da sua vida tenha sido chamada de hipócrita. E assim, eu mesmo já fui chamado de hipócrita algumas vezes. E admito também que já chamei algumas pessoas de hipócrita também. Mas e aí? Será que todos os católicos são hipócritas? Oi, eu sou o Matheus e antes de começar o vídeo, não se esquece aqui de curtir, se inscrever, seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e comentar aqui embaixo o que você achou disso que a gente trouxe para você hoje. Mas enfim, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, muito relevante, acho que para qualquer pessoa que se interessa minimamente pela Igreja Católica, que é o fato de que quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que existem muitos católicos que pregam o Evangelho e agem de uma maneira completamente distinta. E talvez por esse mesmo motivo seja chamado de hipócritas. Mas aí, será que realmente todos os católicos são hipócritas? E talvez a principal pergunta para a gente responder esse questionamento maior é: toda pessoa que prega uma coisa e faz outra, ela necessariamente, de fato, é culpada de hipocrisia? Vamos lá. Para começar a responder essa pergunta, a gente precisa destrinchar uma passagem muito famosa que é usada para criticar católicos e cristãos de uma maneira geral nesse assunto da hipocrisia. Jesus, de fato, no Evangelho de São Mateus, chega para escribas e fariseus e fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aí ele começa falando que, de algum modo, os fariseus se aparentavam de um modo publicamente, mas no íntimo do seu coração estavam corrompidos pela hipocrisia e pela iniquidade. Então, Jesus está falando claramente aqui que os fariseus se comportam de uma forma, publicamente, mas que sua intenção de coração está no lugar errado. E aqui talvez seja a chave do problema. Porque quando Jesus fala para escribas e fariseus que eles são hipócritas, de forma alguma ele está falando simplesmente, e talvez seja realmente uma análise muito simplista, de que eles fazem diferente daquilo que eles pregam. Porque, na verdade, Jesus não está criticando isso por si mesmo. Porque fariseus e escribas pregavam a lei e eram os mestres da lei e sempre estavam mandando o que devia ser feito, da maneira como devia ser feito. Eram os responsáveis realmente por fazer-se cumprir a lei na época de Jesus. Mas agora, a crítica que ele faz quando chama eles de hipócritas não é simplesmente porque eles não correspondiam àquilo que pregavam, mas é talvez anterior a isso. Jesus critica a postura dos fariseus porque eles não acreditavam naquilo que eles pregavam. Porque o coração deles não estava de fato na pregação judaica que eles faziam. Essa é a fundamental crítica que Cristo faz. Ou seja, quando os fariseus pregavam, a intenção deles não era realmente de servir e amar a Deus, mas era, na verdade, de manter uma estrutura de poder que já era secular. Então, quando os fariseus iam a público e cobravam dos outros o respeito às leis, a maneira reta de seguir os ensinamentos da lei mosaica, não faziam isso realmente por um amor sincero que tinham pela lei e por Deus, mas faziam simplesmente para dominar, por uma ânsia de poder, por uma ânsia de fama, de domínio. Ou seja, o coração deles estava localizado na vaidade, no orgulho e não no amor. E, consequentemente, é até de se esperar que uma pessoa que faça o exercício da sua pregação dessa forma, logo mais comece a desrespeitar aquilo mesmo que ele prega. Então, de fato, Jesus tinha razão em criticar fariseus e escribas chamando-os de hipócritas, mas simplesmente porque eles de fato tinham o seu coração afastado de Deus. E não porque eles se contradiziam na hora do agir. Então isso é muito interessante quando a gente analisa, porque isso se distancia muito do que nós, católicos, buscamos fazer. Afastar-se da boa intenção, isso sim,
é hipocrisia. Ou seja, você fingir, e no fundo o que os fariseus faziam era exatamente isso. Eles eram atores, eles fingiam estar pregando o amor de Deus, quando na verdade no seu coração tudo que eles plantavam era orgulho e vaidade. E isso se distancia drasticamente da pregação cristã, da pregação essencialmente católica, da pregação que a igreja fez ao longo dos seus 2000 anos de história. Se de fato Jesus estivesse criticando os fariseus simplesmente por agirem diferente daquilo que pregam, Jesus jamais teria chamado Paulo a ser apóstolo, jamais teria perdoado Pedro quando ele o nega e foge, mesmo sendo talvez o mais íntimo dos apóstolos em relação a Cristo. Cristo não está criticando aqui o fato de que pessoas se desviam do Evangelho. Então por isso que eu digo que nem todos os católicos são hipócritas simplesmente porque agem diferente do que diz o Evangelho. É verdade, existem muitos católicos que são verdadeiros poderosos e têm uma ânsia de poder muito grande e basicamente todo o seu apostolado é orientado para isso. Mas agora, eu me arrisco a dizer que a maioria das pessoas que são alvos de tais críticas dificilmente são críticas relevantes, porque dificilmente essas pessoas são hipócritas. E eu quero me fazer entender. Percebam que a pregação cristã é uma pregação que busca a santidade. Esse é o objetivo principal de qualquer católico. É de fato ser santo, amar e servir a Deus na sua plenitude. E quando nós pregamos e quando nós evangelizamos as pessoas ao nosso redor, é exatamente isso que nós falamos. Sede santos como o Pai Celeste é santo. Mas agora, em nenhum momento a pregação católica se orienta para dizer que a santidade é um fenômeno que acontece do dia para a noite, de que do dia para a noite todos serão santos e que do dia para a noite todo mundo é perfeito e que não há espaço mais para erros, para quedas. Mas essa nunca foi a pregação católica. Desde o tempo dos apóstolos, a santidade é reconhecida por aqueles que caem, mas que sabem levantar e que lutam para não cair de novo. Esse é o movimento da santidade. Esse é o movimento da pregação cristã. Quando nós pregamos a retidão moral, os valores católicos, não estamos fazendo isso simplesmente para que queiramos controlar a vida dos outros e tal. Não, mas é porque realmente acreditamos que a santidade está nesse movimento de cair, se levantar e lutar para não cair novamente. Católicos são pessoas normais, que lutam contra tentações todos os dias, que caem de semana sim, semana não, em pecados diversos, às vezes nos mesmos pecados. Mas a marca que o diferencia do resto do mundo é o fato de que nós estamos dispostos a lutar, sempre, para não cair mais. E daí, como podemos chamar isso de hipocrisia? Pelo contrário, esse movimento de cair e se levantar, de errar, de pecar, mas ter a coragem de pedir perdão a Deus, está completamente dentro daquilo que a igreja sempre pregou. A igreja prega a santidade como um processo que vai se desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida. Hoje eu luto para ser mais santo do que eu fui ontem, e amanhã lutarei para ser mais santo do que eu fui hoje. E no final das contas, confio na graça de Deus que Ele irá me conduzir à santidade máxima, que é habitar o céu. Então, nada tem de hipócrita um católico que peca. Pelo contrário, é um católico normal, comum, que ainda está no seu processo de santidade. Estranho são aqueles católicos que nem sequer lutam contra o pecado, que simplesmente se jogam nos braços do mundo e fazem e vivem a vida como bem entendem. Aí eu enxergo a hipocrisia, porque pregam aquilo que não acreditam. Mas os católicos que estão numa luta diária contra o pecado, de fato buscando ser santos, aceitando que haverão que algumas quedas existirão. Esses sim, são católicos autênticos que buscam sempre mais e mais a santidade, que buscam sempre mais e mais servir e amar a Deus. Os santos são aqueles que são corajosos o suficiente para admitir que são pecadores, mas, sobretudo, são aqueles que são corajosos o suficientes de lutar contra todo o pecado.